que é que você quer ser quando crescer? E eu disse, eu quero ser padre. Eu vou sair do Brasil, mas eu vou cuidar de brasileiros. Eu quero conhecer esse lugar. E de repente, eu não podia nem rezar, nem visitar, nem ouvir. Você isolar as pessoas, você coloca as pessoas num estado de anormalidade. Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com uma presença muito legal, muito diferente também, né, do normalmente que a gente está tendo aqui, que é o Frei Severino. Seja bem-vindo, Frei. É uma alegria para mim, Felipe, estar aqui com vocês, né, poder partilhar um pouco das nossas histórias, né, ou da minha história aqui na Irlanda. É isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só pedir para você, né, que chegou agora, para deixar o seu like, né, se inscrever no canal. Confere aí os outros vídeos que a gente está tendo também, contando a história dos brasileiros que estão aqui. Frei, para a gente começar, só para ambientar, de onde é que o senhor é no Brasil? Eu sou de Natal, na verdade eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, chama-se Caiçara do Norte, São Bento do Norte. Sou potiguar, né? O nascimento. E como é que era a sua vida no início lá? Como é que surgiu esse interesse? Eu pedi pro senhor. Como é que surgiu o interesse da igreja, né? Veja, eu diria que a minha vocação é uma vocação... Acho que desde a minha infância, eu recordo que quando eu fazia... Na minha alfabetização, eu recordo da professora fazendo uma pergunta pra gente, assim, o que é que você quer ser quando crescer? E eu lembro naquela época, os meus colegas disseram, eu quero ser jogador de futebol, né? E eu coloquei lá, escrevi, né? Tava aprendendo a ler e escrever, e eu disse, eu quero ser padre. Eu não acho que nenhum deles seja jogador de futebol, mas eu sou padre. Tu realizou, né? Eu desde criança, né? Eu diria que eu sinto essa vocação. Claro que na adolescência eu ficava assim um pouco encabulado quando alguém perguntava assim, ainda quer ser padre, né? Como eu dizia que queria ser padre desde criança e eu queria, naquela época, eu queria namorar, né? Então, não... no período aí da adolescência, a ideia ficou um pouco adormecida, mas aí logo, passando aqueles primeiros momentos, aí voltou e eu senti realmente um chamado, né, de servir a Deus na igreja. E a família, como é que foi nessa época? Veja, meu pai sempre foi muito tranquilo. A minha mãe, ela nunca... Tenho certeza que ela sempre foi muito religiosa, e para ela é sempre uma alegria. Mas ela nunca disse absolutamente nada, até para não ter nenhum tipo de influência, vamos dizer assim, formal, né? Então, acolhia, mas também acho que um certo receio, né? Acho que sempre tiveram aquela coisa assim, isso vai dar certo, né? Esse menino depois não vai aprontar por aí. Então, acho que ela nunca... Não celebrou. Certamente, internamente, deve ter ficado feliz, mas nunca externalizou, não. Entendi. Mas, mas assim, pelo menos o senhor não teve a força, né, assim, o incentivo, mas pelo menos não teve também. Eu não diria que não tive o incentivo, eu digo que sim, porque minha formação religiosa sempre foi muito forte, né? Minha mãe sempre foi muito religiosa, acho que ela teve talvez uma certa prudência de não querer influenciar, né? Mas a influência foi a minha formação, né? Eu lembro da minha mãe, eu tenho essa recordação, minha mãe me ensinando a rezar antes de dormir. Meus pais eram comerciantes, de modo que entre um freguês e outro, minha mãe lia a Bíblia para mim. Então, eu lembro que o primeiro presente que eu ganhei, naquela época não se ganhava assim, na adolescência, foi uma Bíblia com um zíper, que era uma Bíblia mais fácil de ser manuseada. Então, um incentivo sim, né? Meus avós eram católicos, né? Então... Entendi.
O senhor estava falando que tinha aquela coisa, né, de rezar enquanto de ler a Bíblia, né, enquanto os clientes não chegavam e tal. E depois, como é que foi? A partir do momento que entrou na igreja? Veja, eu desde da minha adolescência eu já tinha aquela vocação de líder, vamos dizer assim, né? Eu nasci numa cidade onde a religião não era muito forte, não tinha muita estrutura. E eu senti que eu deveria fazer alguma coisa. Era algo assim muito forte dentro de mim. De criança eu juntava a criançada da minha idade, eu lia a Bíblia para eles, eu falava de Deus, eu arrebanhava os que eu podia, levava comigo para a igreja, para a missa, sim, quando eu tinha. Depois eu comecei a fazer, a gente chama novenas, no mês missionário, então vinham subsídios, e eu ia numa área que nós chamávamos, uma área que o povo era muito pobre, né, para fazer celebrações nas casas. Então eu ia ali, comecei, então assim, desde, assim, eu digo 13 anos, 14 anos, entendeu? Sim. Eu já tinha isso. Depois eu fundei um grupo de oração com 15 anos, então conseguia colocar a igreja cheia no domingo à tarde. Conseguia recrutar, né? Exatamente. Então, só para dar uma experiência, eu recordo que uma vez o padre da nossa cidade, ele ficou doente dia de Natal. Imagina, a missa não era dentro da igreja porque era muita gente. Sim. E aí não tinha ninguém para fazer. E eu não tive dúvida. Se quiser eu faço. Tava doido para ter uma oportunidade. Né? E aí eu celebrei ver aquela multidão assim, sei lá, 500, 600 pessoas na frente de uma igreja e pregava com, eu acho que naquela época eu era mais desenvolto do que hoje mesmo, viu? Tinha uma ousadia. Tinha uma habilidade também de falar em público, né? Porque... Pois é, desde criança eu nunca tive dificuldade assim. Talvez eu tenha mais dificuldade o face-to-face do que você me coloca 500, 200 pessoas. Esse tipo de coisa. Sim. Mas vamos avançar aí para a parte que o senhor entrou mesmo, sim, né? Como é que funciona isso? Veja, a minha mãe tinha uma amiga que conhecia... Minha vocação, eu sempre quis ser frade, assim, frade, e sempre tive uma certa paixão por São Francisco, né? Eu tinha as histórias dos santos, eu lia e conhecia a história de São Francisco. E a irmã da minha mãe... Aliás, desculpe, a amiga da minha mãe conhecia os frades em Natal. E eu conversei com ela, disse que queria conhecer os frades. Ela disse, minha filha pertence lá ao convento, de uma confraria lá, e eu posso lhe apresentar os freis. E eu fui, eu lembro, foi na abertura do ano mariano, e ela me apresentou os freis, e eu fiquei participando dos encontros vocacionais. Uma vez por mês eu ia, tinha uma reunião, uma formação. Durante 4 anos. 4 anos? Sim. Porque eu comecei com 13 anos e não podia entrar no convento com 13 anos. Entendi. Então o senhor estava conhecendo só, Conhecendo. Durante 4 anos eu fiz encontros vocacionais. Todo mês eu tinha uma reunião com os frades e enfim. E depois, como é que funciona para o senhor entrar, né? Na época, nós tínhamos um encontro que eles chamavam seletivo. Eles veriam se aqueles candidatos realmente tinham uma aptidão. Primeiro, o tempo de acompanhamento, né? Tinha aptidão, tinha também um teste psicológico, né? Para saber se a pessoa tem algum tipo de problema, sei lá, algum tipo de problema mental, né? Que poderia inviabilizar, né? Porque para ser frade tem que estar com as suas faculdades... sanidade, né? Gozar de sanidade mental, né? E aí eu fiz o encontro junto com outros jovens e nós entramos. Muita gente não vai, né? Tipo, é filtrada nesse período. Sempre tem alguns jovens que percebe-se que não tem condições, né? Se consegue identificar nesse momento que não tem condições de... Às vezes a mesma pessoa acha que tem, mas não... Sim, não. Assim...
às vezes são sinais claros, né, de que a pessoa não teria condições. E aí, como é que foi a vida depois? Como é que eu falo entrar num convento ou entrar na ordem? Seria acolhida, né, na ordem. Nós temos, nossa formação, nós temos 2 anos que nós chamamos de postulantado, você está postulando para ser frade, e a gente entra, nós temos formações. Tem que estudar muito? Como é? Tem que estudar. Nós temos os frades que vêm nos preparar para a vida franciscana, mostrando os valores franciscanos, aprender a viver em comunidade, né? E nós temos essas formações. A gente estuda a vida de São Francisco, estuda a Bíblia, estuda o catecismo, alguma formação também na área da psicologia, enfim. E como é que foi? Mas assim, o senhor também tem uma formação acadêmica, né? Sim, tem uma formação acadêmica. Depois desses 3 anos, nós temos também um ano de noviciado, que esse é o mais importante. É quando a gente recebe o hábito e faz os votos. Os 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Então, o ano noviciado é o ano mais importante para a gente, né? E aí, a gente também tem uma coisa que eu acho que é importante sublinhar. A gente tem experiência pastoral. Por exemplo, quando eu era postulante no sertão de Pernambuco, a gente costumava ficar o final de semana nas comunidades, na casa do povo. Com o povo simples, no interior, na roça, enfim. Mas ficava fazendo trabalho religioso, fazia celebrações, encontros com jovens, formações, visitas às casas. E o pessoal do interior gosta, né, disso aí? Sim. Isso aí foram experiências muito ricas, viu? E durou quanto tempo essa... Olha, no postulantado, meu primeiro ano foi em Maceió. Essa experiência que eu estou falando não tinha, mas depois o segundo ano foi em uma cidade chamada Ouricuri. Alto Sertão de Pernambuco. O senhor conhece o Nordeste todo aí, né? Sim, a gente anda bastante. Deve ser interessante, né? Você andar bastante, conhecer. Só para você ter uma ideia, eu morei nessa cidade numa época de uma fome muito grande. Uma seca tremenda. Um ano inteiro sem chuva. Meu Deus. E eu passava o final de semana na casa das pessoas. As pessoas sempre ofereciam o melhor pra gente. Mesmo tendo tão pouco. Ofereciam o melhor. Mas imagine que às vezes a gente ia para algumas casas que a única coisa que as pessoas nos ofereciam era feijão e com alguma coisa de queijo ou um ovo, porque a gente não tinha outras coisas, né? Naquela época também não tinha energia elétrica em muitos lugares que eu ia. E às vezes a gente fazia uma celebração, fazia uma fogueira e fazia a celebração com a luz do fogo. Sim. Olha, mas tem que... criatividade também, né? A gente fazia de tudo, mas são experiências, assim, riquíssimas. Conheceu muita gente também, né? Sim. Muita gente boa, muita gente de fé, muita gente de Deus. E, então, aí o senhor ficou quanto tempo nessa... Essa experiência são 3 anos. 2 anos postulantado, noviciado e... a profissão, né? Aí começa a formação acadêmica que você me perguntou. Sim. E onde foi a sua formação acadêmica? O senhor fez o quê? Eu fiz filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Para mim foi uma experiência um pouco diferente, porque na época nós tínhamos a possibilidade ou de estudar num instituto católico ou de ir para uma universidade. Os freis deram, na época, essa abertura. E eu fiz a opção de estudar na universidade. Isso nos idos de 95. Na época era vestibular que fazia. Sim, é obrigatório o frei ou o padre ter um... Se você vai ser padre, você precisa fazer 2 cursos, basicamente. Filosofia e teologia. Ah, sim. Eu estudei na Universidade Católica, né, em Salvador. E eu tive um semestre de teologia.
Ah, que bacana. Mas assim, meu curso não tem muito a ver com publicidade, né? Mas então, aí o senhor estudou lá filosofia? Sim, filosofia. E 4 anos na Universidade Federal. E assim, como é que funciona? Tem os filósofos que têm as ideias a favor da igreja e tem os filósofos que têm a ideia um pouco diferente. Acho que a gente tem que estudar. Você estuda tudo e retém o que é bom. Você precisa saber que as coisas existem, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de ler nenhum livro, né? Eu posso ler Nietzsche e isso não vai me tirar a fé, pelo contrário, vai me fortalecer, porque eu vou entender os argumentos dele e compreendo, por exemplo, que ele está errado. Não é? Só que eu vou dizer que ele está errado com conhecimento, porque eu sei qual é vamos dizer assim, qual é o argumento dele, né? Então não seria só uma oposição preconceituosa, mas teria, digamos assim, uma oposição inteligente. Inteligente eu digo enquanto, para não faltar com a modéstia, né? É um debate... com conhecimento, né? Eu estudei, eu gosto de estudar, eu sempre foi alguma coisa que me agradou. Até da minha formação, da minha família, nós tínhamos uma cultura de ler. Então eu gosto de ler. Tem que ler muito, né? Sim. Filosofia, né? É basicamente leitura. A própria Bíblia, né? Sim, claro. A palavra de Deus a gente tem que... São 73 livros. 73? A palavra Bíblia é grego, quer dizer livros. É o plural de livros. Literalmente, Bíblia quer dizer livros. 73. Muito, né? Mas assim, me conta um pouco, deixa eu avançar para agora, atualmente, para depois a gente ver, vendo assim, o que o senhor faz aqui na Irlanda, assim? A igreja tem essa coisa de mandar pessoas de países de um país para o outro? Como é que funciona isso, assim? Veja, nós temos uma capelania brasileira aqui em Dublin. Eu sou aqui o capelão dos brasileiros em Dublin, né? Acho que foi uma iniciativa do arcebispo Martin. Ele celebrou lá para os brasileiros, viu uma comunidade muito vivaz, né? Porque, assim, a comunidade católicos em Dublin existe há mais de 11 anos, acho que cerca de 11 anos, né? E a capelania, a presença de um capelão, só existe há 3. Então, a comunidade já existia, já caminhava, sempre chamava algum padre que celebrava em português. E aí o arcebispo esteve lá e viu a comunidade vivaz, forte, vibrante, e disse, disse para os nossos superiores, né, os frades capuchinhos, onde a comunidade se reúne, precisa ter um padre brasileiro cuidando desse povo. Esse padre que celebrava em português era um padre irlandês? Havia um certo revezamento, né? Mas aqui na Irlanda tem muitos padres que falam português, porque aqui tem muitos padres que foram missionários no Brasil. Então faz sentido, né? Eu sei que... Mas a igreja tem essa tradição, né? Por exemplo, eu lembro de ter padre italiano, ou padre... Eu acho que a maioria dos padres brasileiros já tem que ir, né, para a Itália. Então, eu acho que tem essa tradição. Sim, a igreja na raiz da igreja, da fé cristã, existe a missão, né? Sim. Eu estava até pegando aqui a Bíblia e nosso Senhor disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos. Então, nós temos, está no nosso DNA a missão, né? Então, você vê no Brasil tantos padres italianos, porque, sobretudo no Brasil da década de 60, 70, 80, faltavam padres e nos lugares onde tinham mais vocações, enviavam esses padres para o Brasil para dar essa assistência, né? Entendi. Mas então aí foi a mesma coisa aqui. Aí faltava, tipo,
precisava de um padre brasileiro porque a comunidade pediu, né? A comunidade era forte. Exatamente, quer dizer, o bispo viu que existia uma comunidade, mas faltava alguém que cuidasse dela, né? Os leigos são muito fortes, graças a Deus, em nossa comunidade, porém precisa da figura do sacerdote, né? E o senhor foi o primeiro primeiro padre brasileiro aqui? Dessa capelania, sim. Eu acho que não existe outra capelania brasileira aqui na Irlanda. Né? Existem comunidades que se reúnem e padres que vão lá celebrar, porque é uma capelania reconhecida pela Arquidiocese de Dublin, né? Que vão lá celebrar porque sabem português e estão ali e celebram, né? E como é que foi? Acho que tem um outro... Eu só me corrigindo, né? No Oeste tinha um padre Tiago, que tinha uma comunidade lá no Oeste. Acho que é Roscommon. Ele tinha uma capelania lá. E como é que foi a sua chegada aqui? O senhor, assim, primeiro, como é que foi aquela coisa, né? De vir para a Irlanda? O senhor recebeu a notícia, tem aquele lugar que o senhor tem que ir, ou te deram uma opção? Olha, tem uma história. A minha vinda para a Irlanda tem uma história que eu interpreto como algo de Deus. Veja, eu morei na Itália durante 3 anos, né? E estando na Itália, eu estudei na Itália, fiz teologia bíblica. Estando na Itália durante 3 anos, eu circulei durante aqueles 3 anos em outros lugares, tipo, estudei em Jerusalém um semestre, Inglaterra, Estados Unidos. Então, nesse período, eu circulei em vários lugares. E um irmão da minha congregação esteve aqui na Irlanda e falou muito da Irlanda, e eu fiquei com aquilo no coração, assim, eu quero conhecer esse lugar, E eu tinha que estudar inglês. Eu estava estudando lá em Roma, na Universidade Gregoriana, e eu tinha que comprovar um certo nível de inglês. E eu fiquei 3 meses na Inglaterra, estudando, no período de férias, né? Mas minha vontade mesmo era ter vindo para a Irlanda. Eu fui para a Inglaterra, mas a vontade era... Já ter vindo para a Irlanda. Bom, terminei o meu estudo, voltei para o Brasil, e lá no Brasil... eu dizia, meu Deus, eu quero conhecer a Irlanda. Em 2012, no meu período de férias, eu falei com o meu superior, olha, eu já comecei a estudar inglês, o senhor me dê permissão, eu quero ir para a Irlanda estudar inglês. Aí passei aqui como 3 ou 4 semanas. Mas estudando no curso de inglês? Aqui? Estudando inglês. Minhas férias... Como intercambista. Inclusive, não fiquei em convento, viu? Fiquei numa casa, fazendo experiência mesmo. Sim. O meu superior me deu a permissão e eu vim e fiquei numa casa. E aqui, nesse período, em 2012, eu ouvi falar que tinha essa comunidade brasileira. Alguém me falou, eu disse, eu vou lá. Peguei um domingo, em vez de ir à missa numa outra igreja, fui para St. Mary of the Angels. Cheguei lá, participei da missa, não me apresentei como padre, fiquei lá no banco, filmei, tirei fotos. Ainda tenho essas imagens. Mas não falei com ninguém, tirei as fotos e fui-me embora. Participei da missa, normal. Voltei para o Brasil. Isso foi em 2012. Em 2017, no final de 2017, meu superior, né, o meu provincial, falou numa reunião nossa que o superior daqui estava pedindo um frade para cuidar de uma comunidade brasileira. Eu lembrei dessa comunidade. Eu pensei, eu já estive lá. Já conheço. Então, naquela hora, foi como uma espécie de gatilho, sabe? Que brotou alguma coisa dentro de mim. Poxa... E eu que já tinha prometido a mim mesmo que eu nunca mais sairia no Brasil, voltou eu poderia ir para essa comunidade, porque não vai ser sair do Brasil, porque eu vou sair do Brasil, mas eu vou cuidar de brasileiros. Sim. É diferente. Aí eu disse, então aquela coisa ficou no meu coração. E eu disse para quando terminou a reunião, fui para ele e disse, olha, estou terminando o meu período de serviço na paróquia, que já estava naquela paróquia, já ia fazer 8 anos.
Ele disse, então, no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Catolé do Rocha, para trabalhar durante 8 anos lá. Ele disse, olha, já está terminando meu período aqui. Se o senhor quiser me mandar para esse lugar, quiser oferecer meu nome como um voluntário para vir, eu estou disponível, porque eu já estive nesse lugar. E aí teve uma reunião, porque no Brasil existem 12 províncias capuchinhas, 12 circunscrições. Então, quando se reuniram essas 12 províncias, e tinham frade em outros lugares, e eu, como eu tinha me oferecido, bom, eles me escolheram. Entendi. Eu me ofereci e ao mesmo tempo fui escolhido, porque eles disseram, olha, eu estou disponível. Outras pessoas disseram, estou disponível, eu não sei por quais razões, eles disseram, essa é a pessoa ideal. E como é que foi o acolhimento aqui da comunidade? Veja, primeiro os frades me acolheram muito bem, não é? Claro. O superior estava no aeroporto me esperando, né? E também o conselho da comunidade. A comunidade tem um conselho, estavam lá me esperando, e, enfim. No domingo, uma missa com a igreja lotada. Naquela época as igrejas estavam lotadas, né? A gente sentiu o entusiasmo das pessoas, né? Por ter um padre agora morando aqui na comunidade. Um brasileiro, né? Residente, um padre brasileiro para cuidar. E assim, onde fica mesmo Eu moro ao lado da igreja St. Mary of the Angels, a igreja da Church Street. Que é em Dublin 7. Ali, Dublin né? 7, exato. Então, qual que o senhor acha, assim, o que o senhor acha que é o principal desamparo do brasileiro aqui no exterior, assim, no geral? Veja, primeiro a experiência de ser um estrangeiro, né? Porque, primeiro, aqui não é o seu país, não foi aqui, você não nasceu aqui, você não tem olhos azuis como o povo desse país, você não tem o cabelo, né? Mesmo a gente que talvez não seja de cor clara, mas não somos, todo mundo vê que nós não somos daqui, né? Sim. Isso é a primeira coisa, você não é daqui. Então você tem a experiência de estar longe do seu lar, né? Então acho que o nosso principal desafio, depois da experiência da língua, às vezes você quer se expressar e você não sabe, a comunicação é um problema, é um desafio, eu diria, né? Então as pessoas fazem a experiência do isolamento e a experiência de estar longe de casa. Então, nosso principal desafio é criar um espaço onde as pessoas se sintam em casa. Se sintam acolhidas. Se sintam em casa, se sintam acolhidas. Tanto é que as pessoas costumam dizer, não, essa é a nossa casa na Irlanda. Então, muitos católicos vão ali na Church Street, dizem, aqui é a nossa casa na Irlanda. O senhor viajou muito, né? O senhor chegou a sentir também, às vezes, esse isolamento? Ou como é sempre numa coisa da igreja, o senhor já está mais em casa, em todo lugar que o senhor vai? Veja, eu diria que a experiência do ser estrangeiro, sim, a primeira coisa é o falar, né? Porque a comunicação, né? Você precisa se expressar. Por mais que você aprenda, eu aprendi o italiano e eu, por exemplo, às vezes tinha coisas que eu queria dizer e não conseguia. Sim. Então, o se expressar com dificuldade, cria para você certos limites, né? Então, essa experiência do isolamento, sim, a gente tem. A gente tem, sim, com certeza. Você sente que você é estrangeiro. Aquele não é o seu país. Mas isso é bom também, porque aí o senhor entende o que as outras pessoas estão passando. Sim, com certeza. Por exemplo, lá na Itália, a gente ia para tirar o permesso di soggiorno, o visa. Ficar naquela fila. O pessoal que trabalhava na imigração era super grosseiro. Aí você fica, meu Deus, que... Mas até com os padres. Sim, e olhe que era o local que a gente fazia era só para religiosos. Eu via, por exemplo,
alguns deles assim serem muito rudes com as religiosas, freiras, né, que vinham desses países que pra gente, nós somos brasileiros, falamos português, o italiano não é um grande desafio. É um desafio, mas não é tão grande. Mas imagine para o pessoal, para as religiosas que vinham das Filipinas, ou da Indonésia, e a gente via que elas não estavam entendendo o que eles estavam dizendo e não tinham a menor paciência. Tolerância zero. E como é que o visto aqui também tem um visto de religioso aqui, né? O meu visto aqui é como voluntário. Então, Stamp 3. Acho que é isso mesmo. Voluntário. Então, já está dizendo que não pode trabalhar, coisa desse tipo. É como voluntário. Como é que foi? O senhor chegou aqui em 2018, 17? 2018. Final de 2018. Então, pegou um período que as coisas estavam abertas e aí depois teve a pandemia, né? Sim. Como é que foi, assim, essa mudança? Um desafio tremendo, né? Porque além de você estar fora do seu país, né? Você ficou isolado, não é? Isolado, assim, de um modo muito duro, eu diria até, né? Uma experiência, assim, tremenda. O começo do ano foi muito frio aqui. Sim. Nevou bastante, muito, muito frio, e parece que aquilo ali tornava o ambiente, assim, tudo muito mais doloroso, né? Ainda pior, né? Ainda pior, né? Muito mais escuro. E foi uma experiência muito difícil. Para mim foi o meu maior desafio, né? Porque, no meu caso especificamente, eu perdi a razão pela qual estar aqui. Porque eu estava aqui para cuidar dos brasileiros, para visitar, para rezar. E, de repente, eu não podia nem rezar, nem visitar, nem ouvir, e passar isso por uma semana, 2 semanas, 1 mês, mais 3 meses, 4 meses, 5... 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí chega um momento que você diz, não, o que eu estou fazendo aqui? Tinha online alguma coisa? Bom, a gente sim, a gente fez um trabalho, a comunidade, temos muitas pessoas capacitadas, trabalham na área de TI, então muita gente, nós crescemos nessa área, né? Até no conhecimento, até eu aprendi muita coisa, né? Tive que aprender, e a gente criou, inventou, porém... Não é a mesma coisa, né? Sim, não. Porque, assim, o senhor está aqui pelo... Vamos dizer assim, o calor humano também das pessoas, porque, né, o amparo, o amparo pessoal ali o face to face, né? As pessoas precisam disso, né? Ser humano é conexão, é relação, você isolar as pessoas, você coloca as pessoas num estado de anormalidade. Bom, a gente entende todos os riscos, não estamos querendo aqui, hora alguma, minimizar o problema, né? Agora, também a gente sabe que as medidas eram muito duras, né? Assim, muito duras. E sobretudo aqui na Irlanda, onde você sabe que as regras são cumpridas, né? Sim. A gente não tem jeitinho aqui. Se você diz que não pode sair, você não sai, não tem... E aí as pessoas não podiam ir na igreja também. E depois, para mim, um grande desafio é eu saber que as pessoas... Eu ter que dizer não para as pessoas. Você imagina para um padre dizer, olha, você não pode vir na igreja. Sim. Fazer que na história é algo contra a minha natureza. Como é que eu digo para as pessoas que elas não podem vir à missa? As pessoas me pediam, Frei, eu queria ir à missa, não tem jeito, porque sabe, o brasileiro sempre tem aquela ideia, o jeitinho. Acontece que nós somos brasileiros, mas nós não estamos no Brasil. E aqui não tem jeitinho. Todo J tem ponto e todo I tem ponto. Aqui não tem. Mas eu também achei, eu acho que as igrejas continuam com capacidade reduzida? Não, agora já, desde acho que segunda, acho que da semana passada, alguns dias atrás, você pode estar a capacidade, a total capacidade da igreja, né? Assim, não tem restrições quanto a um número, né? A única
questão é o uso de máscara, né? Que ainda continua sendo obrigatório. O senhor acha... A Irlanda é um país tradicionalmente católico. O que o senhor acha da quantidade, vamos falar de quantidade de fiéis aqui? O senhor acha que está diminuindo? Está continuando a mesma coisa? Na verdade, a Irlanda é um país que tem uma origem católica muito forte, uma história muito antiga, né? Aqui esses dias eu visitei o mosteiro de St. Kevin, em Glendalough, e a gente vê a história do catolicismo deste país é antiga e profunda, né? Porém, a igreja passou por uma ruptura muito grande, por causa dos escândalos, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Isso causou uma ruptura muito grande com a comunidade, né? Muita gente se decepcionou, muita gente entrou em crise, né? E alguns já queriam alguma desculpa e aí encontraram um bom álibi, né? Então, realmente uma coisa muito forte, né? Então, os erros do clero, enfim. Isso causou uma grande ruptura, né? Porém, a gente encontra pessoas de muita fé aqui, assim, de convicções religiosas muito profundas. Mas assim, eu acho que é parecido às vezes como o Brasil, que a pessoa ela não vai sempre para a igreja, mas mantém batiza o filho e não, é diferente do Brasil. É diferente porque no brasileiro, assim, ele não vai para missa, mas ele não tem uma espécie de ódio visceral. E você tem uma grande quantidade de pessoas aqui que eles não vão e eles têm uma espécie de alguma coisa assim muito forte, né? Contra a religião. O brasileiro não vai, mas isso não o torna irreligioso, né? Ele não torna... No dia que vai, que gosta, acha bom... E às vezes muitos não vão, começam a participar, não era. Nós temos muita gente no Brasil que não era religioso, se tornaram e agora são grandes católicos. Aqui as pessoas que deixaram de ir, as chances delas voltarem são mínimas. Porque eu diria assim, quando a gente chega aqui na Irlanda, a gente aprende uma expressão open mind, né? Fulano tem um open mind. Eu diria que a gente poderia dizer assim, que a cultura aqui tem uma open mind para toda e qualquer proposta secular, mas closed mind para a religião. Uma mentalidade fechada para a religião. Então, não quer saber mesmo. Não, uma parte da população. Sim, não, claro. Uma grande parte, sobretudo os mais jovens, não é? Aqueles mais idosos têm uma convicção profunda, são pessoas de muita fé, muita fé. O senhor acha que esse comportamento é de toda a Europa ou é daqui? Como é que é? Não, assim, na Europa como um todo, nós vivemos um processo a gente chama tecnicamente secularização, né? Eram regiões que eram extremamente religiosas, extremamente cristãs, né? E esse processo é tanto nos países católicos e mais ainda nos países protestantes. A secularização nos países protestantes é muito mais aguda e muito mais profunda, até porque começou primeiro nos países protestantes, né? Sim. No caso da Inglaterra, né? Os países nórdicos, né? Se você vai para a Escandinávia, aí você vai para a Alemanha, são países de tradição luterana muito forte, e também a Inglaterra, né? Tem uma tradição anglicana propriamente, né? Eu acho que... mas assim... Eu espero, né, que as pessoas... Tudo bem, para mim, não precisa ter religião, mas assim, que as pessoas só têm que ser boas umas com as outras, né? Eu acho que esse é o principal. Bom, claro que a gente tem que ser bom uns com os outros, só que eu acho que isso não é suficiente, né? Obviamente, eu entendo sua ideia, claro. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo disse certa vez ao jovem... um jovem rico disse assim: olha, todos esses mandamentos eu tenho cumprido. O Senhor disse para ele: ainda te falta uma coisa.
ainda te falta alguma coisa. Eu acho que, obviamente, ser bom umas com as outras é fundamental. Porém, como eu creio na eternidade, eu creio que não existe apenas esta vida. Eu acho que é importante, diríamos, pensar nela. Eu estava lendo um evangelho onde uma pessoa chegou para Jesus e disse: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Para a vida eterna. Se a vida eterna existe, tê-la, conquistá-la, é o que há de mais importante. Então eu não posso dizer que basta ser bom. Claro que ser bom é certamente boa parte do caminho para a vida eterna, não é? Sim. Mas como eu creio que a salvação também vem pela fé em Jesus, então a fé em Jesus é importante. Bom, sim, claro, a liberdade religiosa, eu acho que deve se dar liberdade, até porque o cristianismo é a religião do amor. E não pode haver amor. O mandamento que Jesus deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe amor se não existir liberdade. Sim. Então, o amor só é amor se brotar da liberdade. Então, a gente tem que a pessoa tem que ter liberdade. Religião é como casamento. Não funciona se não for fruto da liberdade. E o senhor acha que as pessoas que seguem aqui, elas vão sempre na igreja? As pessoas, a comunidade católica, os brasileiros, eles vão sempre ou vai de vez em quando? Primeiro assim, eu não tenho como ponderar. Eu tenho uma resposta para você, mas eu vou situar na comunidade católica em Dublin. Algumas pessoas não vão toda semana na missa em português. Alguns vão na missa em inglês. Mas, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, a cada 2 meses, vão à missa em inglês, até porque o estilo é bem diferente. Qual é a diferença, assim, básica do estilo? Olha, veja, o brasileiro é muito vivaz. Então, por exemplo, nós temos a música, né? Eles depois basta pensar no tempo de duração. Uma missa irlandesa dura dominical entre 30, 40, 50 é muito longa. 50 é longa demais, né? É a média. E a nossa não. Ou seja, se você vai para uma missa em inglês e você atrasa 5 minutos, 10 minutos, você perdeu quase metade da missa, né? A nossa não. Se você atrasou 5 minutos, você ainda vai pegar a procissão de entrada. Sim. Não, e eu lembro quando a missa começava às 7 da manhã no Brasil. Aqui eu acho que é mais tarde, né? Não, temos vários horários, temos muitos horários, né? Uma diversidade de horários. Então, quem acorda todos os horários. Para quem acorda, desde o que acorda cedo antes de dormir, se quiser, né? Eu tenho uma igreja lá no centro que a missa é 9 horas da noite. Então... 9 da noite? Pois é. Mas essa não pode acabar 10 horas, não. Acaba mais cedo, né? Não, com certeza, com certeza. Mas assim, então nós temos pessoas que vão religiosamente todo domingo, alguns nem tanto, e aqueles que vão tanto na missa em inglês como em português. Então é bom saber, né, que o católico que está no Brasil, que quer vir para cá, que também não tem só a possibilidade de ir para a missa em inglês, né? Tem as duas possibilidades, né? E a nossa comunidade, eu diria assim, uma comunidade bem viva, né? Assim, com muitos ministérios, com muitos serviços. Até tem gente que trabalha no Brasil e que trabalha, já ajudava na pastoral no Brasil, quer vir para cá. Então nós temos diversos serviços, tem grupo de mulheres, tem catequese, tem pastoral da família, tem grupos jovens, tem os grupos de música, tem a pastoral da acolhida, tem uma gama muito grande de serviços, né? Da comunidade. Não só a missa. Não só a missa, não. Sim, tem coisas. Muitas atividades, né? Tem um grupo que reza o terço, enfim. Tem uma gama muito grande. Tem a pastoral da comunicação, nós temos o pessoal que transmite as missas, que faz os programas. Porque tem também a live, né? A live, sim. Entendi, olha isso. Tá diária. Modernidade. Diária, você falou? Sim, todo dia eu tenho um programa.
no Facebook. Todo dia meditando o evangelho, rezando. A maioria do povo é do Brasil que acompanha, né? Mas temos um bom número aqui da Irlanda. Aproveita e dá um endereço aí enquanto a gente está falando sobre isso. Não, a página é Católicos em Dublin. O Católicos Facebook em Dublin. da Católicos em Dublin. Todo dia, 10 horas da manhã, a gente tem uma live. Entendi. Gostei de saber das coisas aí. Carol tem uma pergunta. Tem irlandeses brasileiros que essa o esposo dos... Porque tem muitas mulheres casadas com irlandeses e também com poloneses, então tem um mix. Então esses acompanham as esposas, ou é mais comum os homens que acompanham as mulheres, né, do que o contrário, né? Tem alguns brasileiros casados com irlandesas, aí já é mais difícil. Às vezes eles vêm sozinhos, né? Mas as brasileiras conseguem trazer os maridos. Consegue sim. E o senhor já celebrou missa em inglês também, né? Sim, não. Eu celebro quase que diariamente em inglês, né? Quase que diariamente. E gosta de fazer? Olha, pra mim é pesado, sabe? Eu gosto de celebrar a missa. Eu acredito no que faço, então pra mim celebrar a missa é um ponto alto do meu dia, né? Se perguntasse qual é o momento mais importante do dia, é celebrar a Santa Missa, né? Mas para mim é um pouco pesado assim, porque a gente não se coloca na celebração. Em que sentido? Eles têm um estilo muito próprio. Então a nossa brasileiridade, eu não sei como que diz essa palavra, né? O nosso jeito de ser, a gente não coloca ali enquanto está fazendo em inglês. Porque eles têm um estilo próprio, a gente tem que respeitar, né? Então, é curta. Eu gosto de cantar, né? Eles não... Pronto, alguma coisa que seria muito própria do brasileiro, e eu acho que especificamente minha, né? Eu gosto muito de música. Já eles são muito modestos na música. Até um deles me disse assim: você não é católico. Eu disse: mas por que eu não sou católico? Você canta demais. Eu disse: bom... e católico não canta? Não sei, eu acho que os brasileiros cantam, viu? E cantam muito. Vá a uma missa de Padre Marcelo Rossi, você vai ver quantas horas ele canta. Mas a música, eu acho que é uma grande forma de atração dos jovens também para a igreja, né? Não, a música eu diria até o seguinte, viu? Olha, lá no céu não tem advogado, não tem médico, não tem catequista, não tem coordenador de pastoral, mas no céu tem música. Porque a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que no céu se escuta uma voz que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Então no céu se canta. O que é que os anjos fazem? Cantam, louvam, bendizem. Praise the Lord. Então, cantar é se preparar para o céu, né? Santo Agostinho dizia que cantar é rezar 2 vezes. Então, não tem nenhum sentido. Bom, que ele não gosta de cantar, tudo bem, eu entendo. Gosto, o povo diz que gosto não se discute. Eu acho que se discute sim, porque existe um mau gosto. Porém, a sensibilidade, claro, a sensibilidade é diferente, né? E talvez, eu não sei nem que são os irlandeses, né? Talvez tenha sido aquele irlandês com quem eu conversei, né? E como é que é o seu trabalho no dia a dia, Frei? Assim, o senhor celebra a missa e aí... Tem um dia bem cheio, viu? Bom, minha jornada, via de regra, eu acordo cedo. Minha meta é acordar pelo menos entre 5 e 5 e meia. Quando é possível antes, melhor. Mas eu tomo um café, faço minhas orações pessoais e aí começo a preparar as coisas que eu vou fazer durante o dia. Então, eu vou fazer a live, então eu começo a preparar o conteúdo, a passagem da Bíblia, eu começo a estudar aquela passagem, estudo, preparo também o cenário, como vocês têm aqui, eu também tenho no meu quarto, né? Começo a preparar tudo para a live. Aí tenho missa às 8 da manhã. Depois da missa, eu tenho a oração com os frades, a gente reza junto. Depois da oração, tomo café e
começo a minha jornada. Eu também dou aula no Brasil, para seminaristas no Brasil, então eu preparo aula, 2 dias a semana, preparando aula. E aí também respondo as mensagens do WhatsApp, sempre tem gente mandando mensagem, perguntando sobre casamento, batizado, confissão, marcando aconselhamento, direção. Bom, eu faço o programa todo dia praticamente, e à tarde sempre tem confissões, à noite às vezes tem missa novamente, reuniões, encontros, enfim. E no domingo é que é o ponto alto. Eu normalmente celebro 3 missas, e aí eu chego na igreja por volta de 11 horas, meio-dia, e só saio de lá às 7h30 da noite. Porque entre uma missa e outra eu fico atendendo as pessoas que chegam, enfim, né? E tem a última missa em inglês, via de regra, viu? Essa que é o desafio. E o senhor me lembrou, e como é que funciona essas outras coisas de batizado, do casamento? Uma coisa que eu não falei, aos sábados, sábado e sexta-feira, normalmente eu viajo. Eu viajo para outras cidades da Irlanda. Então, por exemplo, uma vez por mês eu vou para Cork, outra vez eu vou para Edenderry, Waterford. Antes eu estava indo para Ballyjames-Duff. Para celebrar lá? Celebrar nesses lugares, né? Para Cork é o dia inteiro. Então eu saio daqui meio-dia, só chego meia-noite. Que eu vou, confesso, celebro, pego o ônibus de volta. Entendi. É puxado, né? Não é moleza, não. Então, e essas outras... casamento, vamos supor, 2 brasileiros aqui, será que... Sim, já fiz muitos casamentos. Esse mês eu já fiz 2 casamentos. Sim. Depois que as igrejas reabriram, acho que já está com 11 ou 12 batizados que eu já celebrei. Sim. Mas da comunidade brasileira? Da comunidade brasileira, sim. Entendi. Alguns mix, né? Então, por exemplo, tem uma jovem que batizou o filho, que aí eu tive que celebrar em inglês porque só era ela a única brasileira. Então, foi em inglês, né? O batismo foi o rito foi todo em inglês. Inglês. Não, eu tô achando bem interessante assim, essa coisa, porque eu não imaginava, eu não sabia, né, que tinha um padre brasileiro aqui em Dublin, né? Porque para mim, na minha cabeça, certo? Eu falava assim, não, o país já é muito católico, tal, as pessoas vêm para cá e já tem os padres aqui, né? Então, mas aqui é uma comum porque, por exemplo, aqui tem igreja dos poloneses. Se você for ali no centro, você vai ver uma igreja bem grande lá, mesmo no centro, só para poloneses. Eles celebram só... Aqui tem uma comunidade polonesa muito grande, só em polonês. Tem um outro capelão que celebra em italiano. Para a comunidade, para os italianos. Então aqui é muito comum esse tipo de coisa. Sim. Quando é que foi que deixou de ser em latim depois do Vaticano II, isso é 65 por aí, acho. Não sei se foi. Até ali ainda era latim? Ainda era latim. Mas tem muitas igrejas que celebram em latim aqui, viu? Sim. Ainda tem a missa em latim, está muito viva, por sinal. E muitos brasileiros que... Eu conheço muitos casais brasileiros que não vão à missa nem em inglês nem em português, vão em latim. Mas será que não é pela curiosidade? Não. É porque é um estilo um pouco diferente também, a missa em latim, entendeu? E as pessoas se identificam com esse estilo. Eu acho interessante, mas eu acho que porque a pessoa não vai entender direito, e é importante entender, né? Talvez o sermão, as orações, acho que eles sabem, se eles vão sempre, eles entendem, né? Reza o Pai Nosso em latim, já sabem, as orações eles já sabem de cor, né? Sim. Então, talvez o evangelho, as leituras, aí já fica mais difícil, porque... Mas aquelas orações que se repete sempre, então acredito que eles aprendem. Eu tenho uma pergunta aqui.
Vai perguntando aí. O senhor disse que teve a opção de ir para a faculdade católica ou para a federal. Sim. Por que escolheu a federal? Bom, acho que a resposta mais simples, assim, mais elementar, é que na época o curso o Instituto Católico não era reconhecido, né? E claro, se você tem a opção de ter um curso reconhecido pelo MEC, enfim, é interessante, né? Então, tinha essa opção. E também, assim, a gente tinha aquela ideia de que realmente o curso da Federal tinha um nível melhor, né? E, de fato, os professores eram bons, até porque muitos dos professores que eu tive lá eram ex-padres. Uma formação clássica muito boa. Então, bom, eu achei muito interessante, Frei. Agora, assim, antes da gente terminar aqui o nosso papo, o que é que o senhor diria, assim, para o brasileiro que quer vir para cá? Qual a mensagem que o senhor deixaria, assim? Olha, para o brasileiro que quer vir aqui para a Irlanda, eu diria que é uma experiência muito positiva, né? Você, estando aqui, você vai ter oportunidade, sobretudo o brasileiro que tem vontade de conhecer a Europa, né? Daqui, eu sei, eu não faço isso porque realmente... Mas eu vejo que os jovens fazem, né? Os jovens que estão aqui, eles conhecem, têm essa oportunidade de conhecer a Europa, de viajar, mas também de estudar. É um lugar... eu diria que eu já estive em vários lugares, eu diria que a Irlanda é um país muito acolhedor. Eu me sinto muito acolhido, né? Eles são muito educados, né? Por exemplo, eles às vezes dizem para mim: o seu inglês está muito bom. Então, eles são sempre polidos, via de regra, né? Claro. Mas, assim, é um lugar que acolhe bastante. E eu acho o povo irlandês bem parecido com o brasileiro. De verdade, eu acho eles bem abertos. Sim. Assim, sim. É um povo que gosta de conversar sobre o clima, sobre as coisas, né? Para a gente na rua e conversa, não é? É verdade, é verdade. Então, eu diria para os jovens que é uma experiência enriquecedora. Eu acho que até é um divisor de águas, né? Na vida de muitos jovens. É um lugar de oportunidades, né? Eu diria que a Irlanda é um lugar de oportunidades para quem está começando a vida. Então, agora, venha, eu diria, isso aqui eu digo com muita sinceridade, venha para aproveitar as oportunidades. Não perca, né? Não perca a chance. Se você vier para cá, aproveite as oportunidades. Não as estrague, né? Porque, claro, que muitos jovens vêm para cá, longe do pai, da mãe, longe, vamos dizer assim, do ambiente social que, de certa forma, ali o continha, e às vezes faz dessa oportunidade uma oportunidade para se estragar, não é? Sim. E eu digo isso porque eu tenho acompanhado, tenho visto muitas realidades, né? Eu digo, venha, mas venha e aproveite essa oportunidade com sabedoria, porque a juventude é um momento único da vida que vai determinar o curso da sua história. Se você cometer um deslize muito grave nesse momento da vida, você dá um destino que para a sua história que você merecia outro melhor, né? Essa é a minha impressão. E se vier, estando aqui, também tem um amparo, né? Se Sim, precisar de alguma coisa, que a igreja tem não vou dizer que é esse papel, mas também tem essa função, né? De amparar. Eu diria que por causa do nosso amor a Jesus, a gente sabe que a gente precisa ajudar os outros. E isso é muito comum, né? A comunidade tem um senso, por exemplo, de caridade muito forte, né? A gente tem tido ocasião de dar assistência a muitas pessoas que chegam aqui. Eu lembro de um jovem que estava vindo da Inglaterra, chegou aqui, não tinha onde ficar no período da pandemia, né? Então, nós procuramos várias instituições dessas que ajudam migrantes, ninguém poderia, ele não correspondia ao perfil de ser ajudado, ele queria ir para o Brasil.
e ele não correspondia ao perfil que essas instituições ajudavam. Então, a única solução foi que nós, os brasileiros católicos ali, providenciaram lugar para ele ficar, tipo, pagaram um hotel, né? Depois compraram um bilhete, ele viajou. Ainda hoje a gente tem contato com esse jovem, ficou muito grato. Então, esse tipo de situação é muito comum aqui, né? Eu acho que não só na igreja, mas também... Mas como é um grupo, né, assim, de pessoas reunidas para fazer o bem também, né? Não é... Eu acho... Sim. Eu acho uma coisa bonita que a igreja tem também, né? Essa dimensão da caridade é muito forte, sim. Graças a Deus. Amém. Então, Frei, eu queria te agradecer, né, por ter participado aqui do podcast. E se tiver algum recado aí, pode deixar. O recado que eu daria, assim, para você que está nos ouvindo é que, se você vier aqui à Irlanda e se em algum momento sentir assim, se sentir estrangeiro e quiser um lugar para chamar de seu, você pode ir lá na nossa igreja, Santa Maria, St. Mary of the Angels. Até porque lá tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é símbolo da fé católica brasileira. Então, a casa da mãe é a casa dos filhos, né? Então, você chegando lá, você há de dizer assim, cheguei em casa, né? Não cheguei em qualquer outro lugar, cheguei em casa. A casa de Nossa Senhora é a casa dos filhos dela. Então, se você vier aqui, saiba que você vai ter um lugar para chamar de seu. É isso aí. E eu vou deixar o endereço e os links aqui, né, na descrição. E eu queria agradecer de novo e pedir a você aí que está assistindo até agora para deixar o like, né? Aquela coisa, né? Se inscrever no canal para a gente trazer mais histórias aqui. E deixar aí, obrigado, Frei Severino. Então a gente se vê na próxima aí. Obrigado, Santo.